Saudações, fãs de futebol! Hoje eu irei contar a história de um jogador que redefiniu o papel de um lateral no futebol mundial. Um craque de inteligência refinada, técnica apurada e uma elegância única em campo. Prepare-se para mergulhar na vida e na carreira de Nilton Santos, o eterno enciclopédia do futebol. Um nome que não apenas brilhou com a camisa do Botafogo, mas que também deixou sua marca na seleção brasileira como um dos maiores laterais esquerdos de todos os tempos. Nilton dos Santos nasceu no dia 16 de maio de 1925 no bairro de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de uma família simples, ele cresceu em meio às dificuldades típicas do Brasil da década de 1930. Sua infância foi marcada por um amor incondicional pela bola. Desde cedo, Nilton demonstrava uma aptidão natural para o esporte, jogando descalço pelas ruas poeirentas com os amigos de infância, muitas vezes utilizando bolas improvisadas de meias ou jornal amassado. Uma curiosidade pouco conhecida é que antes de pensar em ser jogador de futebol, Nilton ajudava o pai, que era pedreiro, nas construções. Ele carregava tijolos e areia, fortalecendo as pernas que mais tarde encantariam o mundo com arrancadas e dribles inesperados para um defensor. Nilton foi descoberto em um dos tradicionais campos de pelada da zona norte do Rio. Aos 17 anos, foi levado para fazer um teste no Botafogo de Futebol e Regatas. Seu desempenho impressionou de imediato. Apesar de ser um jovem tímido, mostrava uma maturidade dentro de campo que não combinava com a pouca idade. Ele tinha visão de jogo, posicionamento e, principalmente, uma capacidade incrível de antecipar jogadas. Começou nas categorias de base do clube, jogando inicialmente como zagueiro, mas foi como lateral esquerdo que sua carreira ganharia rumo e destaque. Disse que, ainda jovem, foi repreendido por um treinador por sair muito para o ataque. Nilton, com o seu jeito tranquilo, apenas respondeu: "Mas se eu não for, quem vai?" Era o prenúncio da revolução que ele traria para a posição. No Botafogo, Nilton Santos subiu rapidamente as etapas da base. Era um verdadeiro destaque entre os garotos. Seu futebol era limpo, técnico e inteligente. Enquanto muitos garotos ainda aprendiam fundamentos, Nilton já dominava com maestria o tempo de bola, a marcação e a ultrapassagem. Na base, chamava a atenção por sua postura quase de veterano. Sempre calmo, disciplinado, mas com um senso crítico forte, não hesitava em corrigir companheiros ou sugerir novas jogadas. Ele era, de fato, uma enciclopédia desde cedo, como muitos treinadores da base diziam. Nilton Santos estreou profissionalmente no Botafogo em 1948, ano em que o clube conquistou o Campeonato Carioca. Foi a primeira conquista de muitas com a camisa alvinegra. Ele defenderia o clube por toda a sua carreira, algo raro, quase impossível nos tempos atuais. Ao longo de sua trajetória, conquistou os campeonatos cariocas de 1948, 1957, 1961 e 1962. Ele formou no Botafogo uma verdadeira constelação de craques. Jogou ao lado de nomes como Garrincha, Didi, Zagallo e Quarentinha, numa das eras mais brilhantes da história do clube. Uma curiosidade interessante é que Nilton, mesmo sendo lateral, marcava gols em momentos cruciais. Ele fazia lançamentos milimétricos e era um mestre nas viradas de jogo. Em campo, era respeitado por todos, adversários, juízes e companheiros. Nilton Santos não apenas jogou como lateral, ele reinventou a posição. Antes dele, laterais eram quase exclusivamente defensores. Ele provou que um lateral podia atacar, construir jogadas, participar do jogo como um meio-campista. A famosa jogada em que ele parte do campo de defesa, dribla dois marcadores e marca um gol contra a Áustria na Copa de 1958, entrou para a história. Conta-se que ele perguntou ao juiz, enquanto corria: "Posso continuar?" O árbitro não respondeu, e Nilton foi até o fim. Essa inteligência tática fez com que ele se tornasse uma referência para gerações de defensores. Ele era, como o próprio nome diz, uma enciclopédia ambulante. Nilton Santos defendeu a seleção brasileira por 75 partidas entre 1949 e 1962. Participou de 4 Copas do Mundo: 1950, 1954, 1958 e 1962. Foi bicampeão mundial em 1958 e 1962, tornando-se um dos poucos jogadores brasileiros com esse feito.
Na seleção, ele foi um dos líderes do elenco. Discreto, mas firme, era consultado por técnicos e respeitado por colegas. Nos bastidores da Copa de 1958, foi dele a sugestão para manter o jovem Pelé no time titular, mostrando mais uma vez sua visão além do campo. O resto é história. Com o Botafogo, Nilton Santos conquistou campeonatos cariocas 1948, 1957, 1961 e 1962, e torneios Rio-São Paulo 1962, 1964. Esses e diversos torneios internacionais amistosos que ajudaram a projetar o Botafogo como potência mundial. Títulos com a seleção brasileira: Copas do Mundo 1958 e 1962, Copa Roca 1957, Taça Bernardo O'Higgins 1955 e a Copa Rio Branco 1950. Esses foram títulos que consagraram sua carreira como uma das mais vitoriosas do futebol brasileiro. Nilton Santos se aposentou dos gramados em 1964, aos 39 anos. Seu último jogo foi pelo Botafogo, clube que defendeu por mais de 2 décadas. Ao deixar os gramados, recebeu homenagens de todo o país. Ele era um símbolo de lealdade, técnica e elegância. Após a aposentadoria, Nilton ainda contribuiu com o futebol como comentarista esportivo e dirigente. Por um tempo, trabalhou como supervisor no Botafogo, ajudando a formar jovens talentos. Também teve participação como mentor na seleção olímpica. Gostava de conversar com torcedores e jornalistas, sempre com paciência e bom humor. Era uma figura querida em todo o Brasil. Nilton Santos faleceu no dia 27 de novembro de 2013, aos 88 anos, vítima de complicações da doença de Alzheimer. Sua morte comoveu o mundo do futebol. Foi decretado luto oficial no Botafogo e na CBF. Em sua homenagem, o estádio do Botafogo, Engenhão, passou a se chamar Estádio Nilton Santos, eternizando seu nome no coração do clube. Seu legado vai muito além das taças. Nilton Santos ensinou como jogar futebol com inteligência, lealdade e amor à camisa. Inspirou gerações de defensores e continua sendo referência até hoje. E assim termina a história de Nilton Santos, o enciclopédia do futebol. Um homem que fez do campo sua sala de aula, do Botafogo sua casa e da seleção brasileira seu altar. Mais do que um jogador, ele foi um mestre, um craque de um tempo em que se jogava com alma e se vencia com talento. E nunca se esqueça, para entender o futuro do jogo, é preciso conhecer aqueles que escreveram seu passado com pés de ouro. Até a próxima história. Para mais vídeos como esse, peço que se inscrevam no canal, deixem um like para nos fortalecer e não se esqueça do sininho. Assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!